Vamos essa noite. Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 15, do versículo 22 a seguir. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Agradecer a Deus pela vida do pastor Eliezer, um amigo que Deus nos deu aqui, sua família, sua esposa e os obreiros dessa casa. Que Deus possa estar abençoando. Nós somos ali de Assunção de Goiás, fazemos parte da igreja ADEB, Assembleia de Deus de Brasília, onde Deus nos tem dado a graça, o privilégio e a responsabilidade de estar dirigindo aquela igreja. Trago um abraço da minha esposa, minha irmã Josiane. Ela não pôde vir, pois já tinha um compromisso marcado, mas eu creio que ela está na intercessão e vai assistir também aí depois. E eu trago um abraço dela, a mulher de Deus que Deus colocou na minha vida. E ontem nós fizemos 3 anos de casados. 3 anos, glória a Deus. E ela é bênção na minha vida. Vamos ler? Livro do Êxodo, capítulo de número 15, do 22 a seguir, nos diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se o lugar Mara. Por isso, chamou o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Glória a Deus. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Após a morte de José, o povo no Egito vai ficar agora sem uma referência para os guardar. O povo hebreu agora vai ser oprimido, porque o faraó que está no trono não conhecia José, tampouco a sua história e tampouco o seu povo. O povo hebreu agora vai se ver na mão de um opressor. E detalhe, o texto nos revela que ele oprime, mas oprime por quê? Porque está vendo o crescimento. Então, ao ver esse povo crescer, ele começa a oprimir. Porque todo opressor oprime quando vê um crescimento. Todo opressor só oprime quando vê potencial no outro. Então ele começa a oprimir esse povo, porque ele sabe que esse povo tem um potencial grande, porque estão em pleno crescimento. A saber, ele vai dizer: bom, toda criança que nascer, se for homem, se for menino, é necessário que as parteiras matem. Por que havia esse pré-requisito? Tinha que ser menino para ser morto. Porque a mulher naquele tempo não oferecia uma ameaça ao seu reinado. Sendo assim, os homens ofereciam. Então qual é o pensamento dele? Bom, esse povo está crescendo, esse povo é grande. Já imaginou se esse povo pegar alguém e colocar para reinar no meu lugar? Se um desse povo vir com mais força, pelo tamanho do povo que tem, e tomar o meu trono. Então a ordem é: nasceu, morre. Só que o povo hebreu precisava de alguém para libertar, precisava de alguém para mudar a história deles. E Deus vai preparar o libertador. Um menino vai nascer, e a parteira, pela graça de Deus,
vai preservar a vida daquele menino. Você conhece o texto? Ele é colocado no Nilo, porque não poderia mais ser escondido, porque ele estava crescendo, estava barulhando. Quando ele é colocado no Nilo, ele vai descer pelas águas do Nilo, e a filha do faraó está tomando banho naquelas águas. Alguns estudiosos vão dizer que não era comum, não era normal, gente, ela tomar banho naquele lugar, sendo ela a princesa. Mas ela estava ali. Alguém pode chamar de sorte, mas eu chamo de propósito de Deus. Porque no reino de Deus não existe sorte. Algumas pessoas acreditam em sorte. Nós acreditamos que Deus tem propósito em todas as coisas. Moisés é pego. E por que o nome Moisés? Porque foi tirado das águas. Moisés agora vai crescer dentro do Egito, aprendendo a cultura, aprendendo o conhecimento, aprendendo a linguagem, aprendendo a falar como Egito, se portar como egípcio, ou melhor dizendo. E naquele ambiente que ele vai crescendo, naquele ambiente ele vai se formando. Só que até que um dia ele vai ver um homem, um egípcio, batendo no hebreu. E é nesse momento que ele vai ficar furioso, porque apesar dele falar como egípcio, andar como egípcio, se comportar como egípcio, Moisés tinha sangue de hebreu. E quando ele vê os dois brigando, na verdade, imagino eu, mente de pregador, que ele está vendo uma guerra dentro dele, porque ele olha e vê um egípcio brigando com o hebreu, um egípcio brigando com o hebreu, e ele diz, estou parafraseando, ele imagino eu, que ele diz, peraí, essa guerra tem dentro de mim, porque uma hora eu me comporto como egípcio, mas dentro da minha carne tem um sangue de hebreu. Uma hora eu penso como egípcio, mas dentro de mim tem um sangue de hebreu. Todos nós que estamos assentados nesse lugar, temos essa luta dentro de nós. A nossa carne quer se comportar como egípcio, o nosso interior quer se comportar como egípcio, mas dentro de nós tem um sangue de hebreu. Nós somos povo de Deus. Ele mata o egípcio, e quando ele mata o egípcio, aquele homicídio não fica escondido, e agora ele vai ter que sair correndo. Aleluia. E quando ele corre, ele vai para o deserto. Só que é no deserto que a coisa começa a ficar boa, gente. E liga comigo nessa mensagem, porque Deus tem algo ao teu coração. No deserto, ele vai apacentar o gado do seu sogro. Mas é nesse ambiente de deserto que Deus vai falar com Moisés. Porque no Egito ele aprendeu como que era a língua egípcia, ele aprendeu como era o comportamento egípcio. Mas no deserto ele vai começar a entender qual é a linguagem das ovelhas. E é nesse ambiente de deserto que ele está andando, cuidando do rebanho, como um dia normal. Mas ele vai ver uma sarça pegando fogo. E o texto diz que Moisés disse: me virarei para lá, para ver essa grande visão. Porque essa sarça pega fogo, mas não se desfaz. Pega fogo, mas não se destrói. O que aconteceu aqui nesse texto é uma teofania, assim chamado na teologia. Deus se manifestou naquela sarça para poder falar com Moisés. Só que rapidamente, eu ainda estou na introdução. O que chama minha atenção é por que Deus escolheu aquela sarça. Deus poderia escolher qualquer outro arbusto, porque se eu for observar as características da sarça, eu vejo que ela era uma improvável de ser escolhida. Porque a sarça é espinhosa, a sarça é pequena, mas mesmo assim Deus escolheu se manifestar nessa sarça. E gente, se formos comparar nossa vida, nosso ser com uma árvore, a sarça daria muito certo. Porque se tem gente espinhosa, somos nós. Se tem gente imperfeita, somos nós. Se tem gente pequena, somos nós. Mas a graça do Evangelho
é que Deus olhou para a sarça cheia de espinho. Deus olhou para as sarças pequenas e disse: não tem muita coisa para me oferecer, mas eu vou me manifestar nela. Alabaçoiavá. Eu posso liberar uma palavra. A sarça estava queimando, a sarça estava pegando fogo, porque quanto menor é a sarça, maior é o fogo que se manifestará nela. Deus não está à procura de super-homens. Eu sinto graça. Deus não está à procura de gente perfeita. Deus não está na procura de super vasos ou super crente. Deus está na procura de sarças pequenas, espiosas, mas que entende que não é por nós, é pela graça. Deus vai falar com Moisés naquela sarça, e ele vai se sentir pequeno para o chamado. Ele vai se sentir limitado para o chamado, porque todo mundo que é chamado por Deus, uma hora ou outra, se sente pequeno para aquilo que Deus chamou para fazer. Mas sabe o que é maravilhoso no Evangelho? É que Deus gosta de pegar os pequenos. Deus gosta de usar os pequenos. Deus envia Moisés para libertar o povo. E você conhece, Deus vai mandar as pragas sobre o Egito, para que o nome dele fosse glorificado. E o próprio Deus endurece o coração de Faraó. Por que Deus endurece? Deus poderia muito bem amolecer o coração de quem tem a chave do portão, mas Deus endurece o coração de quem tem a chave. Por quê? Porque a glória não podia estar sobre Faraó. Porque se Faraó liberta de primeira, ele poderia olhar e dizer: está livre, porque eu deixei. Mas Deus endurece o coração só para dizer: meu povo será livre, mas não é por causa de mérito humano, é porque eu ainda tenho a chave que abre. Ah, Jesus! O povo é liberto, e o povo agora começa a caminhar no Egito, no deserto. E nessa caminhada, o povo se vê diante de um primeiro desafio: o mar vermelho. Mas Deus abre o mar para o seu povo passar. O povo passa pelo mar e continua essa caminhada no deserto. Porém, caminhar no deserto dá sede, e agora o povo se vê sem água. E é nesse momento que o povo se vê sem água, que o povo começa a murmurar. O povo começa a reclamar, porque não tem água, estão no deserto. Mas olha isso aqui. Agora eles vão avistar um oásis. E quando eles veem esse oásis, imagino eu, que eles falaram: agora a providência chegou. Olha a água aí. Só que ao chegar nesse oásis, o povo percebe algo, gente. As águas eram amargas. Por isso, o nome do lugar era Mara. As águas de Mara. Mara, amarga. E nesse momento, o líder Moisés se vê diante de um desafio. Porque o povo tem sede, e a água não dá para beber porque é amarga. Mas é nesse momento que Deus dá o direcionamento à liderança, a Moisés. E Deus diz a ele: está vendo essa árvore? Está vendo esse madeiro? Pega essa árvore. Ou melhor, Deus só mostra. É interessante isso aqui, gente. Está vendo essa árvore? Olha, vamos para o texto. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou uma árvore. Espera aí. Deus mostrou. Mas Deus queria que Moisés agisse. E é interessante observar
que com o povo murmurador Deus não fala. Deus fala com Moisés, porque murmurador não escuta Deus falar. Murmurador não escuta a voz de Deus. E sabe qual é o nosso problema, gente? Nós somos especialistas em reclamar. Nós somos especialistas em murmurar. E a gente não percebe que a nossa murmuração não vai mudar a nossa história. Mas se nós abrirmos a boca e clamarmos ao Senhor, Ele pode mudar o quadro. Moisés clama e Deus mostra. Gente, agora olha para mim. Deus mostra a árvore e eles precisam de água doce. Espera aí. Colocar a árvore na água, ou colocar o madeiro na água, o que isso vai fazer? Mas Moisés não agiu pela ótica humana, ele agiu por fé. E a fé nos faz acreditar naquilo que é improvável. A fé nos faz acreditar naquilo que é impossível. E quando nós agimos por fé, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Talvez você ainda não está vivendo o melhor de Deus para a tua vida. Eu vou liberar. Talvez você não está vivendo o sobrenatural de Deus para a sua vida, porque você está agindo pelo pensamento humano. E o pensamento humano não tem jeito, não tem solução, não vai para frente. Mas o céu se abre em Souzalândia, na de paz e esperança, para gritar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. E a palavra do céu começa a agir por fé. Orar, bassoria, badaraba. Começa a agir por fé, porque Deus vai mudar o quadro. Alabaia, eu sinto graça. Eu sinto graça. Se tiver 3 pentecostal para entrar comigo no glória, o céu mandou eu liberar. Eu vou mudar o quadro. Abaia, sora, vadaraço. Ele pega a árvore e coloca na água. E as águas de Mara, que eram amargas, ficaram doces. Moisés agiu e Deus reagiu. Eu vou falar de novo. Moisés agiu e Deus reagiu. Ele coloca na água, e a água que estava amarga agora se torna uma água potável para o povo beber. A água que era amarga agora se torna uma água mineral para o povo beber. Porque quando nós agimos por fé, Deus ainda pega aquilo que é amargo e transforma em doce. Eita Jesus! Eu estou tomado de graça para liberar uma palavra aqui. Eu pego para alguém que na tua casa você está vivendo Mara, águas amargas. Na tua família você está vivendo amargura. Eu sinto o espírito de revelação aqui. Eu prego para alguém que olhou para o esposo antes de sair de casa e disse: que amargura, meu Deus, não ter ele do meu lado para vir até a igreja. Prego eu para alguém que olhou para as contas do mês e disse: que amargura, meu Deus, eu não vou conseguir pagar, tá difícil, a prova tá doendo. Eu prego para alguém que olhou para sua saúde e disse: Mara, tá amargo, tá doendo, tô sofrendo, mas o céu se abre. E a palavra do céu para alguém aqui Deus vai transformar o amargo em doce. Quem tem mão para levantar? Se você tem, recebe essa palavra. Levanta a tua mão, dá o teu glória, porque Deus entrou hoje na tua história para dizer: aquilo que era amargo vai ficar doce. Quem pode adorar? Quem pode dar glória? Mas eu não posso sair daqui, pregar uma mensagem e não falar de Jesus. Porque
Porque toda a Bíblia, Jesus, se os vasos ligar, toda a Bíblia aponta para Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus. E eu consigo ver um apontamento para Jesus nesse texto. Josué, aonde? Vamos lá. As águas eram amargas. E o direcionamento é: pega a árvore, pega o madeiro e coloca o madeiro na água. E a água amarga vai ficar doce. Nós estávamos na amargura da vida. Adão e Eva pecaram no paraíso, e a amargura do pecado entrou em nós. A partir da amargura do pecado, o homem agora não tem mais aquele relacionamento com Deus. O jardim foi perdido, a aliança foi quebrada. Mas olha isso aqui, João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Beleza, Josué, mas o que isso tem a ver com o texto? Nós estávamos na amargura da vida, mas o madeiro foi colocado nas águas amargas. E agora, o homem que outrora estava preso nos pecados pode desfrutar da doçura de viver com Cristo, desfrutar da doçura de viver em comunhão com o Senhor. O pecado entrou no mundo pela serpente, pelo homem, pela mulher. O primeiro Adão fez a amargura entrar, mas o último Adão, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades e fez do amargo doce. Meu irmão, me desculpa, mas eu só sei pregar sobre Jesus. Eu não sei pregar sobre outra coisa. Alguns pregadores falam de Armínio, fala de Calvino, fala de John Knox, fala de John Wesley, fala de tanta gente, mas não fala de Cristo. Eu vim pregar que Ele morreu, ressuscitou, em breve voltará para arrebatar a tua igreja. Se aqui na terra estamos amargos, se aqui na terra estamos nas provas, se aqui na terra estamos sofrendo, lá no céu não haverá morte, não haverá pranto, não haverá choro. Josué, mas estou sofrendo, está amargo, as águas estão amargas. Fica tranquilo, porque logo logo a trombeta vai tocar e essa igreja será arrebatada. A igreja vai subir, e a igreja que talvez passa por amargura aqui desfrutará. Eu não vim liberar para você chaves de carro, de casa, de moto, de nada disso. Muito pelo contrário, eu não vim pregar um evangelho mentiroso que estão pregando por aí. Porque tem gente dizendo por aí que servir a Deus te livra da amargura da vida. Eu sinto Jesus. Tem gente dizendo por aí: vem para Jesus e pare de sofrer, vem para Jesus e pare de chorar. Mentira! Se o nosso mestre levou uma cruz nas costas, você acha que vamos viver de bênção em bênção? Não! Vamos passar por amargura, sim. Vai ter hora que não vamos querer cantar, pregar, fazer nada. Vai ter dia que a gente vai estar acabado e destruído. Mas nessa hora, lembre-se, lembre-se que a nossa amargura terá um fim, o nosso pranto terá um fim, e nós vamos para o céu. Se coloque de pé.
Você precisa agir. Não se contente em viver a vida do jeito que está. Para toda a amargura da vida, o madeiro pode resolver. Eu quero fazer um convite aqui. Tem alguém? Vou fazer 2 convites. Primeiro, tem alguém que quer reconciliar com Jesus hoje? Ou aceitá-lo como Salvador? Esse amargo da tua vida, só Jesus pode fazer doce. Essa tristeza no peito, só Jesus pode transformar. Jesus te chama hoje. Eu tenho um segundo convite. O segundo convite é para crentes mesmo, que estão passando por alguma amargura na vida. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para tratar com esse amargo. Mas você precisa agir. O pregador não pode mudar a sua história, mas Jesus pode transformar esse amargo em doce. Tem alguém? Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Deus quer mudar, quer transformar, mas você precisa agir. Você precisa dar o passo da decisão para viver aquilo que Deus tem para você. Tem alguém? Só o Senhor pode resolver. Só o Senhor pode transformar. Eu quero orar pela sua vida. Estenda sua mão assim. A solução para tudo que nós precisamos está em Jesus. Está no madeiro. Está na cruz. Estenda sua mão bem alta. Senhor Deus,